Olá, bem-vindos a mais um episódio do TCC Cast. Hoje nós falaremos sobre fobias específicas. Eu sou Mariana, estudante de Psicologia do 7º semestre, e essa aqui é a Isabelle, minha colega de turma, também estudante de Psicologia do 7º semestre. Nós estamos aqui hoje para falar sobre fobias específicas da cadeira de TCC da professora Ilana. Estamos aqui com a Natália Parente, psicóloga clínica, também se formou aqui pela Uninasal e atualmente ela atua com a abordagem da TCC. Oi, meninos, é um prazer estar aqui. É um prazer, Natália, ter você aqui conosco. Natália, o que seria fobia específica relacionada na TCC? Tá. Primeiro vou falar o que é fobia específica, né? Como o nome já está bem explicitado, é um acontecimento específico. A pessoa tem um medo do animal, um medo de entrar no elevador, um medo de direção, que é muito comum, né? Entre as mulheres, é o que mais elas relatam. E a fobia específica, ela faz parte do transtorno de ansiedade, né? E a TCC tem várias formas de tratar. A gente vai ver conforme o paciente vá aderindo ao tratamento, a gente tem algumas opções a ser faladas. Pronto. E você já teve alguma experiência com algum paciente seu? Pronto, eu tenho uma experiência com uma criança de 6 anos, né, que ela tinha fobia específica de ser perguntada alguma coisa em sala de aula, de ser chamada a atenção, né? E ele relatava que não conseguia mais ficar em sala de aula, não sabia, e os pais não sabiam mais como fazer. E no caso dele, a gente usou algumas estratégias. A gente usou algumas frases de enfrentamento, né, que também usamos algum roleplay, o que é o roleplay? É uma conversa de como ele poderia agir caso ele fosse chamado pela professora ou fizesse alguma pergunta para ele. Então, isso ajudou muito a ter calma, né? Ter previsibilidade do que poderia acontecer. Aí eu também entrei na parte de psicoeducação com os pais e também com a professora, porque, como ele relatava, a forma de ela chegar a se comunicar a ele não estava sendo efetiva. Então, a gente mudou a forma de como ela chegaria para ele, né? E aí a gente teve bons resultados com isso. Ótimo. Deixa eu também te fazer uma pergunta. Existem alguns mitos e verdades que você acha que são propagados relacionados às fobias específicas? Sim, né? Tem mitos e verdades, sim. É uma coisa que a pessoa pensa quando vai ter a exposição, que a gente fala em exposição gradativa, um exemplo de quem dirige, por exemplo, né? Que vai jogar lá dentro do carro e diz assim, vai, agora vai, dirige. E não é bem assim, a gente tem todo um processo, né? A gente tem umas escalas, a gente vai vendo o nível de fobia do paciente. Se ele consegue entrar, a gente pode deixar ele entrar e ficar 5 minutinhos dentro do carro, fechar a porta, né? A gente, na próxima etapa, a gente pode deixar ele entrar dentro do carro, ligar o carro e não sair do local, né? Aí, conforme ele vai respondendo ao tratamento, a gente vai aumentando. É assim que funciona. Pronto. Isso é muito interessante porque eu, particularmente, eu tenho a fobia de dirigir. Eu não consigo dirigir, eu travo. E eu fiz as aulas relacionadas a pânico de direção. E eu ainda fiz 5 aulas, mas mesmo assim, ainda hoje eu não consigo dirigir. Aí eu queria já aproveitar que você está aqui, saber se tem alguma técnica que pode ser tanto aplicada no meu caso, como no caso de outras pessoas, porque a gente sabe que existem pessoas que têm fobia de elevador, de animais, de situações constrangedoras, entre várias outras formas, né? Você acha que existem algumas atitudes que podem ser tomadas para ajudar a diminuir essa tensão? Sim, sim. A TCC, eu gosto muito de trabalhar com ela porque ela é bem versátil. Então, a gente consegue aplicar de várias formas, com diversos processos, né? Uma coisa legal, né, que eu poderia te indicar era um exercício de respiração, né, antes de entrar dentro do carro ou quando entrar. E também os cartões de enfrentamento. O que é que serviria? De que serviria, né? Você visualizar. Eu vou por esse percurso, vai ter isso aqui, você olhar antes, por onde é que você pode ir, o que é que pode acontecer, verificar se está com a gasolina, se está ok. Então, assim, eu acredito que isso te ajudaria muito nessa parte da fobia de direção. Muito, muito interessante isso. Porque, assim, é um medo que não tem origem, nunca me aconteceu nada, mas é um medo que te trava completamente. Eu tenho 3 anos já de habilitação e sou muito travada relacionada a isso.
Porque assim, geralmente eu vejo em casa, até como eu tratei crianças, né, que foi até mais de uma, eles têm medo do que pode acontecer. Então, o roleplay serviu muito, porque ajuda a gente a ensaiar, a gente ensaiava falas, possíveis respostas, que poderia ser aplicado com você também, né? Os questionamentos socráticos, né? Poderia servir, tipo, por que eu tô assim, né? O que é que pode de pior acontecer aqui? Se o carro parar, se eu não conseguir sair, eu ligo novamente, eu posso simplesmente ligar o carro novamente. E assim a gente vai trabalhando. Certo. Interessante. Pronto. Aí eu também queria te perguntar se tu quer deixar alguma indicação de livro, filmes que falem sobre isso, além do próprio livro já da TCC, que vai falar sobre como é que a TCC aborda esse tema, e outros também, que inclusive está nos outros episódios do TCC Cast. Convido vocês também a assistir todos eles, tá? Eu tenho sim a indicação de livro, porque é o menino que tinha medo de errar. Eu posso trazer uma foto, que eu não estou com ele no momento, mas esse livro, ele serve de psicoeducação para os pais, porque começa aí. A gente começa todo o trabalho com os pais, porque os pais treinam estrutura, sabendo o que está acontecendo com o seu filho, eles conseguem trabalhar junto comigo e ajudar ele a chegar no objetivo, né? Que é o fim da fobia. Show. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença e É isso, né? Queremos te agradecer novamente. Imagina, Foi muito amei. bom, foi uma conversa muito produtiva, muito interessante. Um tema que é pouco falado, mas que impacta muitas pessoas, né? E é bom também ver sempre na infância, né? A demanda tem aumentado bastante, né? Já A foram- importância de ver pela infância e procurar uma ajuda. Porque apesar de tudo ainda é um transtorno, né? Um transtorno de ansiedade também. E a gente sabe como é que isso acaba atrapalhando um pouco a vida de todo mundo. Mas enfim, novamente agradeço e convido você de casa para assistir os outros episódios do TCC Cast.